sétimo ano, bom dia, tudo bem? Bom, sétimo, vamos fazer a correção dos exercícios de semana passada, tá? Sobre predicação verbal 2, que é verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E posteriormente nós veremos o novo conteúdo para a aula de hoje, ok? Então vamos, por favor, à correção dos exercícios. A questão de número 1 eu pedi para vocês classificarem os verbos das orações a seguir. E na número 2 eu pedi para vocês identificarem os objetos ou predicativos das frases quando houver, tá? Identifique os objetos ou predicativos quando houver, ok? E só que eu vou fazer o seguinte, já peço que fiquem atentos. Por quê? Porque eu já vou dar a resposta, tá? Dos dois exercícios de uma forma única, beleza? Então eu vou fornecer a classificação do verbo, se ele é transitivo direto, indireto, intransitivo de ligação, e ainda os seus complementos, tá? Seja o complemento do nome, né, o predicativo do sujeito, ou do verbo com os seus objetos. Tranquilo? Bom, o vento está forte. Primeira questão é, o vento está forte. Gente, o vento está forte, ele está praticando a ação ou é simplesmente o estado em que ele se encontra? É um estado, o verbo estar, e indica o quê? Estado. Então, esse está aí é verbo de ligação. Então, na primeira questão aí, está... Ai, que ótimo. Ah, não, tá aqui. Peraí que eu deixei minhas canetas aqui separadas. Então, a questão de número 1, na letra A, está é o meu verbo, ok? Está é o meu verbo e ele é verbo de ligação, tranquilo? E qual é o complemento? O vento está forte. Bom, se eu tenho verbo de ligação, consequentemente eu preciso de um predicativo do sujeito, ok? E o predicativo do sujeito é aquele que fornece uma característica a respeito do meu sujeito, como o próprio nome já diz. Então, forte é uma característica de quem? Do vento, tá? Então, forte aqui, vou botar PS, tá? PS é predicativo do sujeito e é forte. Tranquilo? Bom, letra B. O jogo acabou. Gente, o jogo acabou. Cadê o verbo? O verbo aí é acabou. Certo? Eu tenho algum complemento? Não. Eu preciso de algum complemento? Não. Então, acabou é o quê? É o meu verbo intransitivo. Tranquilo? Porque ele não pede complemento. Na letra C, nós queremos comer. Qual é o verbo que eu tenho aí? Queremos, certo? Queremos é o meu verbo. Vamos analisá-lo. Quem quer alguma coisa. Tenho preposição na minha pergunta? Não. Se eu não tenho preposição, então o meu verbo... Mas ele pede complemento? Pede. Porque se eu falo nós queremos, vocês vão me perguntar, o que, professora? Então eu vou responder que eu quero comer. Então o verbo transitivo vai ser direto. Por que direto? Porque ele pede complemento, mas esse complemento não vem acompanhado de preposição. Se não vem, se não existe essa necessidade de uma preposição obrigatória, então eu tenho o verbo transitivo direto e, consequentemente, comer, que é o meu complemento, vou botar assim, ó, comer, é o meu OD. O que é OD, professora? Objeto direto, tá? Na próxima questão, necessitamos de novos equipamentos. Então, na letra D, nós temos aí necessitamos como verbo. Necessitamos de novos equipamentos. Quem necessita de alguma coisa. Necessita alguma coisa ou necessita de alguma coisa? De. E de é preposição. Se é preposição e esse verbo pede complemento, eu tenho o verbo transitivo indireto. Então, de novos equipamentos. A preposição tá aqui, tá, gente? No D. De novos equipamentos. Ai, errei. Equipamentos. Vai ser o meu objeto
indireto. Tranquilo? Deixa eu passar pra cá pra ver se não faz tanta... Bom, então, necessitamos. Quem necessita de alguma coisa. Na minha pergunta tem uma preposição, então verbo transitivo indireto. De novos equipamentos é aquilo que complementa o meu verbo. Então, é o meu objeto indireto. Meu complemento verbal aqui é de novos equipamentos, que funciona como objeto indireto. Ok? Estou apagando, gente. Vamos lá. Bom, na letra E, ele anda triste. Meu verbo aí é anda. Só que triste é uma característica de quem, gente? Ele tá caminhando. Esse andar aí é um andar de caminhar ou é um andar de estado? É um andar de estado. Se é um andar de estado, ele é um VL, que é um verbo de ligação. E triste vai ser o que, meu? Meu PS. Que é o que, professora? Predicativo do sujeito. Porque triste é uma característica dele. Ele anda triste, ok? Bom, próximo eles são inteligentes. Então, vejamos. Eles estão praticando a ação de ser inteligentes? Não. Isso é um estado deles. De serem o que, professora? Inteligentes. Então, são é o que? São é verbo de ligação. Anotem aí, por favor. Coloquem aí. São verbos de ligação, VL, tá? Se preferirem. E inteligentes é o meu PS, é o meu predicativo do sujeito. Inteligente é uma característica que se liga ao sujeito. Que sujeito? Eles, ok? Na letra G, eles morreram. Gente, tá sendo estado de morrer? Não. É o que? Indica o que? Uma ação. Ah, mas ele queria? Não, não é isso, tá? Mas morreram aqui indica uma ação. Só que esse verbo pede complemento? Não. O verbo morreram não pede complemento. Então, ele é um verbo intransitivo, ok? Notem aí, por favor, morreram, verbo intransitivo. Você... não é uma pergunta, é uma afirmativa. Você acredita nela. Vamos olhar para o verbo. Gente, a pergunta que a gente tem que fazer é: quem acredita, acredita alguém ou acredita em alguém? A quem acredita, acredita em alguém. Se na minha pergunta existe a preposição, que aí é o em, tá? Nós classificamos esse verbo que precisa de complemento como verbo transitivo indireto, ok? E nela é o meu objeto indireto, ou seja, porque nela, deixa eu colocar aqui, nela é a junção da preposição, botar assim, ó, igual a preposição em, preposição, mais o pronome, perdão. Então, quem acredita, acredita em alguém. A gente não fala em ela, a gente fala nela, tá? Só coloquei aqui pra vocês saberem a junção de cada um. Tranquilo? Bom, continuando. Então, nela aí é o meu objeto indireto. Continuando. O casal tem 2 carros. O casal tem é o meu verbo. Mas tem o quê? Quem tem alguma coisa. O verbo pede complemento, mas esse complemento não vem regido por preposição, ou seja, não pede preposição. Então, o meu verbo aí, o verbo tem é verbo transitivo direto. E 2 carros aí funciona como meu objeto direto. Tô apagando, tá? Dois carros funcionam como objeto direto. Ele ficou aborrecido. Gente, aborrecido é um estado. Então, esse ficou aí é um verbo de ligação. Ele não está praticando a ação de ficar aborrecido, ele simplesmente ficou. É o estado em que ele se encontra. Então, ficou aí é verbo de ligação
E aborrecido é o meu predicativo do sujeito, ok? Anotem aí, por favor. O jogo acabou cedo. O jogo, eu vou analisar o verbo, acabou. Quem acaba, acaba alguma coisa? Não, gente, não tem pergunta para esse verbo. Se eu digo a vocês, gente, o jogo acabou, vocês entendem, certo? Acabou cedo, essa informação que eu forneci a mais, ela não faz falta. Ela pode estar presente aqui como está, mas ela não faz falta. Então, esse verbo, ele tem um sentido completo, ele não pede complemento. Então, né, na letra K aí, o jogo acabou cedo. Acabou é um verbo intransitivo. E cedo, eu sei que a gente ainda não viu, mas anotem aí, cedo é adjunto adverbial de tempo, tá? Adjunto adverbial advérbio, ele tem a função de modificar, né, um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Então aqui, cedo, ele tá só modificando o acabou, tá? Tá fornecendo uma informação a mais, mas que não faz falta. Tranquilo? E aí recebe o nome de adjunto adverbial de tempo. Não se preocupem porque eu não vou cobrar isso de maneira aprofundada, nada disso, para vocês saberem a classificação, não. Apesar de nós já termos visto isso, ok? Nós já vimos advérbio, mas não se preocupem porque nós não iremos aprofundar dessa forma, tá? Só quis mostrar para vocês que, às vezes, o verbo intransitivo, ele apresenta um complemento, mas é um complemento que não faz falta, que se for retirado da frase, a frase continua tendo sentido. Ok? Se você quisesse colocar cedo como complemento que não faz falta ou algo do gênero, eu aceitaria, não tem problema não, tá? Precisamos de dinheiro. Qual é o verbo aí? Precisamos. Quem precisa, precisa de algo, precisa de alguma coisa. A minha pergunta pede preposição. Então, precisamos é o quê? É um verbo transitivo indireto. Ok? E qual é o meu complemento, professor? O meu complemento é um objeto indireto. E qual é? De dinheiro. Ok? Na letra M, eles permanecem tristes. Gente, ser, estar, ficar, permanecer, continuar, são verbos considerados de ligação, mas, claro, eu falei para que eu pedi a vocês, na verdade, levantei a necessidade de vocês analisarem o contexto, porque o mesmo verbo pode ter predicações distintas. Eu até dei um exemplo do verbo andar. Ele anda rápido e ele anda triste. O andar no sentido de caminhar e o andar de estado, tá? Mas vejamos, eles permanecem tristes. Triste é um estado, né? O ato de permanecer indica que o quê? Um estado. Então, permanece é verbo de ligação. E tristes é uma característica deles, é a forma como eles se encontram. Então, tristes é o meu predicativo do sujeito, ok? E para finalizar, os alunos ofereceram flores a todas as mães. Vamos olhar para o verbo. Os alunos ofereceram. Ofereceram o quê? Flores. Mas ofereceram flores a quem? A todas as mães. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque o verbo oferecer, ele pede dois complementos. Ele oferece alguma coisa a alguém. Então, alguma coisa não tem preposição, mas a alguém, esse a que antecede o pronome alguém, é considerado preposição. É uma preposição. Então, ele pede esses dois complementos. Então, ofereceram VTDI, verbo transitivo direto e indireto, flores, objeto direto, e a todas as mães, objeto indireto, ok? Bom, então encerramos aqui essa parte da correção. Tranquilo? Vamos agora ao conteúdo da aula de hoje, tá? Vou só pausar o vídeo para que a gente no próximo já inicie um novo conteúdo.